E hoje estamos aqui para mais um OctaCast com o Marcos e o Mário, CEO e co-CEO da Money Money. Sejam bem-vindos, meninos. Estamos muito felizes aqui de poder bater esse papo com vocês. Daniel, quer falar aí? Não, é isso aí. Feliz demais de receber vocês aí, nossos clientes, amigos que a gente trabalha e admira. Seja bem-vindo, hein? É um prazer estar aqui com vocês. Marcamos algumas vezes, não pudemos vir, né? Sim. Mas hoje tá muito legal a gente estar aqui batendo esse papo e vamos lá, vai ser divertido. Gente, vou contar um segredo. Eita, homem difícil esse Marcos. Um ano pra gente fechar lá com a Money, você acredita? Ficava, cadê o Marcos? Passava 2 semanas, cadê o Marcos? Essa é a estratégia. Eu achei que esse negócio de empreender não precisava trabalhar tanto, entendeu? Mas era mentira, precisa trabalhar muito, entendeu? Não, mas não é verdade esse negócio de não ter chefe, não? Não. Vou começar a empreender para não ter chefe? Você tem 50 chefes, no mínimo. Né? Não, mas você sabe que até uma coisa legal da gente falar. Tem aquela história do estratégico, do tático, né? Muitas vezes o empresário ele fica na operação porque toda pequena empresa nasce de alguém que sabe fazer alguma coisa bem feito, tá certo? Ou a grande maioria delas. E a gente tem que conseguir sair da operação. Porque ficar no estratégico é o que você precisa. Você como fundador, você como idealizador do negócio, você tem que ficar no estratégico, ou pelo menos 80% do seu tempo. E fazer o que a gente está fazendo aqui é estratégico, é trocar ideias com gente inteligente, é aprender, é trocar, é falar de parcerias, como falamos um pouquinho antes. Então é muito interessante essa coisa do, você não tem tempo, tá errado, tem que ter tempo. Porque o founder, o empresário, ele tem que ter tempo para ir para o estratégico. O estratégico é falar com seus parceiros, é falar com seus investidores, é falar com o mercado e conseguir construir pontes através disso. Então, quem fica muito no operacional, e aí fica uma dica aí para os empresários, tentem sair um pouco do operacional, porque você é muito importante para a tua empresa, mas no estratégico. O Mário, a gente fala muito sobre isso, né, mano? Assim, acaba sendo um pouco difícil ali, mas tem que acontecer. Por isso que é importante ter uma equipe bem estruturada, né? Uma equipe que você consiga confiar para poder deixar a operação ali no dia a dia rodando bem, né? É importante. Uma solução robusta. Sim. Porque o empreendedor é isso mesmo a minha visão é exatamente essa. O empreendedor ele é bom tecnicamente no core business daquela empresa. Só que depois o operacional, as áreas suporte ali acaba drenando toda a energia dele e você fica com a preocupação, ainda mais quando você cresce rápido, né? Isso ainda é mais prejudicial, né? É fundamental. E a gente, quer dizer, fala muito, estuda e vê os cases de sucesso. Por exemplo, eu fiquei 25 anos em banco, né? E quando a gente montou a Money Money, no final do dia, a Money Money ela traz aquilo que tem de bom em banco, com bastante tecnologia e verdadeiramente tentando oferecer uma experiência melhor para o cliente. Então, quer dizer, é um mix de coisas que já existem, mas não necessariamente juntas. Então, por exemplo, eu tenho uma área de controle de riscos, de ativos. Eu sou muito especialista nisso. Só que não adianta eu fazer isso o dia inteiro. Então, o que a gente descobriu? Nós precisamos formar alguém que seja capaz de liderar essa área. A gente tem feito isso. A gente, aliás, tem hoje uma área incrível. Então, eu consigo me reunir com eles uma vez por semana e para dar o tom ou para corrigir alguma coisa ou dar alguma sugestão, mas a coisa acontece. Então, quer dizer, isso é uma diferença muito grande, porque no início, ou talvez um ano atrás, eu dedicava talvez 30% do meu tempo para esse negócio. Não que o negócio não fosse importante, mas eu não podia estar fazendo isso. Da mesma maneira que o Mário, durante muito tempo, se dedicou muito à área de finanças. Aí depois conhecemos vocês. Agora ele não tem muito o que fazer, né, Marião? Tá mais tranquilo. Terceirizamos o problema. Exato. Mas é isso aí. Importante ter essa equipe bem formada. Né? E já aproveitando esse gancho, né? Fala pra gente, Marcos, a Money Money hoje, onde que ela atua, qual é o perfil de cliente ali, como que tá a Money Money hoje? Tá, vamos lá. A Money Money é um projeto que começou em 2019. Um dos nossos investidores fala para mim o seguinte: não, ela começou em 1992 quando você entrou num banco. Exatamente. É verdade, eu comecei a trabalhar em 90. Acho que o Mário não tinha nem nascido, Mário. 95. Nossa, Mário, então quando eu fiz o contato com você pela primeira vez, estava com 1 ano de empresa, porque... Foi 2020, né? Foi 2020. Na verdade, assim, 19 a gente idealizou e começamos a codar, né? Quer dizer, fazer toda a parte de tecnologia. Então a gente falou, a gente quer isso, e aí temos outros 2 sócios que são especialistas em tecnologia,
e a gente começou a construir a solução tecnológica. Mas a gente começou a operar efetivamente em dezembro de 19. Ainda foi, mas em dezembro ainda foi meio family and friends e janeiro a gente foi ao mercado. Aí todo mundo lembra que em março veio a pandemia, então foi um horror, né? Mas um horror que no final do dia, o que a gente sabia, o que a gente tinha certeza é que crédito e uma economia robusta o Brasil sempre vai ter. Então, na verdade, mudava de cor, mudava de tamanho, mudava de formato, mas ia existir. E aí a gente remodelou todo o modelo de crédito e continuamos. Então, 2020 foi um ano muito positivo para nós, do ponto de vista de uma empresa recém-nascida, né? Então, a gente começou... O que a Money Money faz, né, pessoal? Então, a Money Money, ela é produto de sonhos de algumas pessoas, entre elas eu, o Mário, o Cleiton, o Thomas e o Walter, de caras que têm muito know-how em banco e muito know-how em tecnologia. A gente fazer um banco digital que verdadeiramente pudesse apoiar clientes, e no caso a gente escolheu as PMEs, as pequenas e médias empresas, no crédito, mas no crédito de verdade, naquele crédito que muda, o crédito que muda a história da empresa. O que eu quero dizer com isso? Aquele crédito que o cara pega o dinheiro e cresce, se desenvolve, e compra uma máquina nova, e monta uma filial, e aumenta o estoque, e contrata gente. Eu digo isso porque o crédito que a gente vê muito no mercado é o desconto de títulos, que é um crédito importante, mas ele não transforma a empresa, ele resolve o problema de fluxo de caixa, né? O crédito que transforma é o crédito que a gente faz, é o clean, o crédito que a gente dá com garantia de aval dos sócios. Então a gente tem que ter uma solução tecnológica muito bem feita para a gente poder avaliar esse crédito, porque do outro lado tem os investidores. Eu preciso proteger o dinheiro desses caras e remunerar, senão meu negócio não existe. Então, a tese veio por aí, a gente começa a construir, em 2019 faz essa construção, em 20 começa a operar, e em 21 a gente consegue atrair de maneira relevante investidores. Então a gente faz uma rodada um seed que a gente fala. Então a gente trouxe para o nosso cap table o grupo Randon, que é motivo de orgulho para nós, e aliás foi super acertado, porque além do dinheiro, que é muito importante, eles trazem muitas outras coisas, inclusive uma parceria muito legal. E também a gente começa a acessar o mercado de capitais. Então a gente fez a primeira emissão de debêntures e tudo mais. E aí que o know-how do Mário, que é um cara especialista em gestão de riscos e mercado de capitais, que é muito importante, porque eu conheço muita coisa, mas você não é especialista em tudo. Então eu precisava de um especialista, e aí o Mário assume essa área toda, e aí a Money Money passa a ter um nível de profissionalização muito grande, né, Mário, nesse sentido. Porque assim, o importante do nosso negócio é a boa precificação, né? A gente tem ativos ali que são as empresas de todos os tamanhos, em diferentes escalas ali, em perfis de riscos diferentes, né? Então, como o Marcos comentou, é importante defender o dinheiro do investidor, né? Porque, claro, por óbvio, tem uma inadimplência maior do que um crédito com garantia, né? Dado que o crédito é somente no aval. Então, toda a escala que a gente chama de rating, né? Todos os níveis de rating de cada cliente tem que estar muito bem precificado para ter uma rentabilidade bacana, um preço justo para o cliente e, ao mesmo tempo, uma rentabilidade boa para o investidor, né? Então, esse é um pouco do segredo ali da Money Money, né? E dá para a gente deixar mais claro assim, o rating, né? Que é Sim. aquela pontuação tal, do risco. Como que é isso para quem está assistindo a Então, gente vamos lá, né? entender melhor? A gente recebe uma solicitação de crédito de uma empresa, né? Então a gente analisa ali cerca de, sei lá, um pouco mais de 50 variáveis, né? E essas variáveis, elas tornam um pool de nota, e essa nota vai determinar um rate. Então, né, as notas vão de 0 a 100, por exemplo. No topo máximo, o cliente se torna um A1, e A1, A2, A3, até o C3. Então são 9 níveis de rating, né? E cada rating tem uma precificação. A1, um rating, a gente consegue, com essa pontualidade, né, com essa pontuação, perdão, determinar a taxa de juros que vai ser aplicada para esse cliente, o tamanho do apetite de crédito, né? Então, claro, um cliente com um perfil bom, nós vamos ser um pouco mais arrojados no crédito, né, com uma boa precificação. Por outro lado, um cliente que está no nível C3, é um cliente que a gente vai segurar um pouquinho, ele tem um menor nível ali na concessão de crédito, uma taxa um pouco mais alta, por conta do risco que está alocado. A partir do momento que ele entra na nossa carteira, começa a performar, na segunda tranche ele melhora a pontuação, aumenta o score interno nosso, com isso melhora o rating, taxa, enfim. Então, tem muito parceiro nosso que a gente começou com um ticket tímido lá, e hoje a gente
nos tornamos o principal banco, né, desse parceiro. Isso é muito legal, gratificante para a gente, né, porque estamos crescendo junto com a empresa, que no final do dia é o que importa lá para a gente. Isso é fundamental, porque o crédito todo mundo precisa, né? E a gente tem ainda no Brasil uma concentração muito grande com bancos, os bancões, né? E não tem a relação é meio complicada, né? Do empreendedor, principalmente o pequeno, ele vai lá para um bancão, ele tem todo esse, né, aquele distanciamento que a gente já conhece, a dificuldade que tem, e eu vejo que vocês vêm para quebrar um pouco isso, né? Exatamente, acho que esse fenômeno da digitalização, do que houve aqui, o que está havendo no mercado financeiro, é muito para isso também. Eu gosto de brincar. Bom, eu comecei em 92 em banco, então eu trabalhei no Banco Bamerindos do Brasil. Poucos conhecem esse banco, mas foi um grande banco no Brasil. Acho que, se eu não me engano, chegou a ser o terceiro maior banco. E eu me lembro o seguinte, que eu ficava numa agência, eu era o gerente, né? E tinha lá 100 funcionários da agência, era uma loucura. E quando o cliente queria pedir crédito para mim, eu digo assim, o cara botava roupa nova, passava gel no cabelo, punha perfume, passava naquela porta giratória horrível, Enroscava umas 3 vezes. E sentava lá no sofá e ficava esperando o bonitão que ter tempo para falar com ele. Pois é. Aí o cara sentava na minha frente e contava um monte de história, e falava. E aí pediu crédito. E aí, eu já sabia se eu podia dar ou não, porque eu tinha lá as métricas do banco. Só que eu dava o crédito para ele junto com o seguro, um consórcio, com uma capitalização, com uma previdência para a tia dele de 87 anos. Quer dizer, a relação desse cara com o crédito sempre foi ruim. Isso ficou histórico no Brasil. Então, quando alguém fala que precisa de crédito, é mesmo que você fala, nossa, estou com uma doença terminal. Mas não é nada disso. O crédito faz parte do crescimento de qualquer empresa. Então, e não só de uma empresa, né, de uma pessoa física. Imagina, para que você vai comprar um imóvel dos seus sonhos, se você pode à vista, se você pode comprar ele financiado em 30 anos, com uma taxa de juros decente, e você não precisa se desfazer de todo o teu capital, que pode ser importante para você realizar outros sonhos. Então, isso é uma herança do período de hiperinflação, que, aliás, o ano que eu comecei a trabalhar em banco, Mário, acho que eu nunca te contei isso. A taxa de juros, não existia a Selic, era o overnight. Mas se você anualizar a taxa de juros, dava 980 e pouco ao ano. Era uma loucura. Tá? É o que eu achei na internet, viu, pessoal? Se eu estiver errado, depois vocês me corrijam. Mas se não era isso, era muito próximo disso. Então, não havia crédito. Como é que você fala de crédito com uma taxa dessa, Daniel? Não existe. Então, eu digo o seguinte, o que as pessoas têm, o crédito é algo muito ruim. A gente tem que transformar isso, porque não é. O crédito é bom, é importante, é necessário. Todo mundo precisa de crédito. Pensa o seguinte, se você não tem um cartão de crédito com limite, você consegue viajar para os Estados Unidos, para a Europa? Como é que você vai buscar um hotel sem cartão de crédito? Como é que você vai buscar uma passagem aérea? Então, é crédito, o cartão de crédito, o próprio nome diz. Então, o que a Money Money quer e já faz é dar uma experiência melhor no crédito. Por isso que a gente sempre fala, olha, eu quero te dar o crédito para você crescer e se desenvolver. E para fechar essa fala, a gente tem acho que 6 ou 7 empresas que tomaram recurso com a gente lá no começo e hoje se tornaram grandes companhias por aquisição ou por crescimento. Tem uma delas, inclusive, que foi vendida, não vou citar os nomes aqui, mas para uma das maiores companhias do Brasil, porque ela cresceu muito, mas ela continua independente, mas ela tem um sócio gigante, então, e cresce cada vez mais. E a Money Money foi lá e deu um crédito de 100, 200, 500 mil reais para esse cara, mas ele era pequenininho. Então, isso é muito legal, porque sem o crédito, claro, não é que a Money Money foi o responsável, mas a gente pôs um tijolinho ali nessa construção. E o crédito transforma a economia. A gente não pode esquecer que desses 20 milhões de CNPJs que a gente tem, olha só, saiu o censo agora, né? Parece que são 205 milhões de habitantes. A gente tem 20 milhões de CNPJs. Tirando o mês, pejotismo, a gente tem lá 5 milhões de empresas, ou seja, o brasileiro é empreendedor. Nós somos empreendedores. O Octalink é um empreendimento teu, de vocês, a Money Money é nosso. E quem mais emprega no Brasil são os pequenos negócios. Então, precisa ter crédito, precisa ter oportunidade, porque é o crédito que faz com que o crédito bem usado, né? Diga-se de passagem, com controle financeiro que o Octalink fornece tão bem, e para nós podemos falar que a gente usa muito, né? Então, o crédito, previsão de fluxo de caixa, eu quero saber se ele vai conseguir pagar esse crédito, porque
cara tomar e não conseguir olhar para o fluxo de caixa dele e verificar se a parcela vai caber minimamente ali no fluxo, também está errado. Então, o crédito ele é muito importante para essas empresas, necessário, e a gente precisa levantar essa bandeira. Não é ruim tomar crédito. É ruim tomar crédito errado. Como é ruim fazer qualquer coisa errada. Como vender um produto com margem negativa é horrível também. Mandar o produto com cheque junto. Exato. Ou seja, tem um propósito aí por trás da Money Money, né? Muito. Para agregar valor. A gente quer verdadeiramente, se vocês já foram lá no escritório, tem uma parede enorme escrito empreendedorismo. A gente ama empreendedorismo, empreendedor. A gente acha que o Brasil, o Brasil foi e é construído pelas mãos do empreendedor. Total. Ponto. E quem gera emprego, quem gera renda, quem paga impostos são os empreendedores. Só que não tem crédito para esses caras. Tem alguma coisa errada aí. Então, iniciativas como a Money Money e tantas outras fintechs que também já fazem isso, elas são fundamentais. E já tem as big techs que fazem. É que o crédito é um lugar desconfortável para todos, porque não conhece. Eu estou há 31 anos no crédito. Eu amo fazer. Eu conheço todos os... É muito perigoso. Ô Mário, aproveitando aí, como é que foi esse processo de transição? 31 anos, você aí deixou a carreira de executivo e aí quis empreender. Como que foi esse estalo aí que você teve? Aí vou montar uma empresa e... O Mário já me perguntou isso 1 milhão de vezes, né? Mas eu acho que eu não consegui responder direito, mas vou tentar. Então, assim, ó, eu tava 25 anos em banco e eu tenho comigo, assim, aquela... Eu analiso minha vida de 7 em 7 anos, tá? Sim. Então, 21, 28, 35, 42. E o 42 era um lugar ali meio... Antroposofia aí. Não, mas é isso mesmo. E aí, no 42, eu falei, putz, eu vou empreender, cara. Eu tava lá no cobertor quentinho, tava num banco super legal, numa posição de diretor. E eu falei, não, eu vou empreender. E aí, o que eu queria fazer? Eu queria sair para ajudar empresas médias, levar a minha tese sempre foi mercado de capitais. Eu não acho que esse modelo bancário atual, onde você empacota tudo dentro do balanço, eu acho um modelo ruim. Você tem que dividir, no meu modo de ver, riscos e benefícios com o mercado. É o mercado que dita o que vai acontecer, o que não vai, não 1 ou 2 banqueiros. Então, os bancos têm que dividir riscos e benefícios. O mercado é bom para os bancos e bom para o mercado e para os investidores. Então, eu falei, eu vou sair e vou montar uma boutique de negócios, chame como quiser, não gosto de estar uma boutique, mas chame como quiser, para ajudar médias empresas a irem ao mercado de capitais. E quando eu saí, eu recebi um convite de um ex-chefe meu para me tornar sócio de uma asset, que ele era sócio de uma asset muito legal, importante aqui em São Paulo. E aí eu fiquei 3 anos lá para montar justamente isso, e foi muito legal. A gente fez mais de 1 bi de operações dessa natureza. Só que aí, é longa, mas eu vou cortar a história. Eu fui fazer um curso de M&A, eu falei, não, agora o negócio vai ser M&A de empresa pequena. Aí eu fui para fazer um curso executivo na Universidade de Chicago de M&A. E fui lá, e tinha lá 20 americanos na minha sala, e os caras só falavam de fintech. Uma fintech, porque eu investi, ganhei. Eu falei, cara, me explica. Eles tinham acabado de sair um IPO de uma fintech que fazia exatamente o que a Money Money faz, uma recém-constituída a 5,6 bi de dólar no IPO. Eu falei, não é possível, cara, que eu não tô vendo esse negócio. Aí eu voltei pro Brasil, comecei a estudar. E vi que tinha legislação do Banco Central. Falei, vamos fazer. Falei para os meus sócios na ocasião. Eles não queriam, até porque faz sentido, porque a asset é muito grande, já não dá para fazer tudo. Aí eu falei, vamos fazer. E aí eu saí da asset, que era outro cobertor quentinho, que estava bem bacana lá, para montar. E achei esses malucos, que nem o Mário, o Cleiton, o Tominhos e o Walter, e falei, cara, acho que vamos fazer. E aí a gente começou. Mas assim, fazer essa transição é difícil, porque você sai de um lugar muito confortável, por mais que você trabalhe muito em banco, é muito confortável ter o salário, o fundo de garantia, né? O 13º, quando você vai empreender, bônus. O bônus era... lá em casa era o seguinte, fevereiro e agosto era festa, que era o bônus semestral, né? Só esperar. Mas a gente se realiza muito fazendo o que a gente ama, né? É difícil, tem muitas incertezas, mas, por outro lado, quando a gente vê... A primeira aula lá que eu fiz em Chicago, o professor entrou na sala e falou assim, the growth is magic, né? O crescimento é mágico. E eu nunca esqueço isso. Eu falo, e quando a Money Money começou a crescer, cara, é tipo assim, ó, você não quer ir pra casa, você quer trabalhar de madrugada, porque é tão legal, porque vira um organismo vivo, né? Vai. E o Mário falou, chega lá,
1.000 leads, 2.000, 5.000, 8.000 leads. E a gente sabe que estatisticamente a gente vai performar X. E a coisa começa a acontecer. Então, acho que é mais ou menos isso. Mas o Mário também tinha uma posição importante num banco grande e decidiu embarcar. É diferente, né, Mário, pela faixa etária, mas também é um desafio. Sim, sim. Empreender é uma montanha-russa, né? De emoções. Horas tá bem, na mesma hora você tá mal, né? Então, psicologicamente tem que estar preparado, né? Fisicamente, psicologicamente. É complexo, mas é isso que nos move. No final do dia é muito gratificante você chegar. São muitas horas de trabalho ali, se dedicando. E quando você vê crescendo, realmente, o crescimento é mágico. Porque esse frio na barriga é impressionante. E vicia, né, parece. Porque e por outro lado, a zona de conforto é um perigo, né? Então, não só nas grandes empresas, mas no próprio negócio, né? Então, a gente também, quando estava tudo bem, estava numa zona de conforto. E, enfim, então empreender é uma mistura entre sempre sair da zona de conforto e crescer, né? Então, é um pouco complexo e gratificante, né? Vocês já eram amigos? Já nos conhecemos durante uma passagem no banco BMG, na época. O Marcos tocava uma área comercial, e eu sempre nessa área de riscos, né? A gente falava pouco, mas o que nos aproximou mais foi a ideia da Money Money ali, até um pouquinho antes, enfim, então... Começava a trocar as ideias já, né? Compartilhar um pouco da ideia da Money Money. Como foi a escolha do nome Money Money? A gente tem, quando a gente pensou em montar a empresa, eu tenho um grande amigo, o PH Gomes, que é publicitário, ele é founder da Greens, que é uma empresa muito legal, uma aceleradora digital, e o PH é um baita publicitário. Liguei para ele e falei, PH, preciso falar com você. E uma coisa eu tinha certeza, a gente precisaria de uma agência de publicidade para ajudar a gente na largada. E custa caro isso, pelo menos para quem está começando. E eu liguei para ele, ele falou, não, vem cá, me encontra lá no clube, a gente toma uma cerveja, que ele também tem uma cervejaria, coisa e tal. E ficamos conversando, eu falei para ele falou, deixa eu pensar. Eu falei, não, mas é o seguinte, eu quero 3 anos de serviços de vocês, não vou pagar nada, te dou um percentual da empresa. Bom, tudo bem, isso daí tá tudo certo. Aí no dia seguinte fui no escritório dele, sentamos, ele falou, me explica a operação. Acabamos de explicar, ele fez assim, money. Money pro investidor, money pro empresário. Money. Foi coisa de 1 segundo. Um negócio impressionante. A gente gosta muito do nome. É ótimo. Combina com Marcos e Mário. Verdade. Muito bem. Ô Mário, como que foi assim a tua chegada na Money Money? Porque já estava rodando a operação? Já estava rodando a operação. Mas era muito pequena, né, Mário? Na verdade é o seguinte, só para fazer um preâmbulo, quando a gente conseguiu atrair investidores, era para realmente crescer. E crescer significa trazer talentos. E aí, vai contando. Assim, a operação já havia um crescimento futuro meio claro para a Money Money. A gente tinha acabado de fazer entrada no mercado de capitais, então a operação estava pronta para escalar. E minha chegada foi justamente para ajustar alguns pontos, né? Em termos de precificação, risco de crédito, enfim, fazer todo esse gerenciamento da carteira. O que foi importante, né? Porque a gente conseguiu colocar a gente ali no momento, principalmente no final do ano passado, que assim que eu cheguei na Money Money, a gente falava, putz, vamos triplicar a operação aqui até o final do ano. Só que o cenário começou a ficar bem desafiador, né? A gente viu a curva futura de juros abrindo, né? Então, o mercado já estava precificando um juro na casa de 2 dígitos, imagina, a gente já estava ali falando de na época, juro 6, 8, o mercado estava projetando 10, foi para 13, quase 14. Então, assim, foi muito pior do que os pessimistas estavam esperando. Então, assim, e a gente conseguiu antecipar um pouco esse cenário, seguramos um pouco a produção ali do crédito, né, por conta desse cenário mais desafiador, e a gente viu, principalmente nesse ano, assim que acabou o primeiro trimestre, que foi também um período difícil, a gente está com uma expectativa boa agora para o final de 23 e início de 24, que a escolha foi acertada, né? Então, eu acho que
a maior contribuição foi essa, né? Para a gente conseguir projetar bem ali o crescimento saudável da Money Money e, enfim, seguir aí com bons números de inadimplência, um bom número de carteira, enfim. Porque no final do dia não importa se você está crescendo, você está crescendo mal, né? Tem que crescer com qualidade, crescer com qualidade num cenário desafiador de crédito, com inflação até o ano passado com mais certeza grande, o juro crescendo, né? E não sabendo ali se iria conter a pressão inflacionária. Conteve, né? Então, a gente tá vendo aí que é uma expectativa forte agora de uma redução. Então, agora o cenário está um pouquinho mais claro, tá começando a clarear. E enfim, agora a gente acha que é o momento, principalmente no final do ano, ali, de voltar a crescer e crescer Vai ter uma retomada. Isso. Pô, tá na hora, né? Precisa, né? Por mais que nós empreendedores sejamos otimistas, né? Resilientes, mas é como ele falou. Perseverante. E eu agregaria ainda assim, né? Uma coisa, e eu falo para os empreendedores, quando a gente começou a Money Money, eu ia nos eventos assim, eu era o tio das fintechs, né? Porque todos os founders de 22, 25 anos, caras geniais, assim, de tecnologia, mas o crédito, eu acho o seguinte, tem que ter gente experiente junto. Como eu tenho muita experiência e me cerco de caras jovens brilhantes, né? Eu tento fazer isso, mas a gente conseguiu, porque essa mescla ela é muito importante, ela é muito poderosa, né? E porque, como o Mário falou, a gente estava lá bombando, dava para apertar um botão e quadruplicar a operação. Só que, né? Pô, a gente começou a pensar, pô, a gente olha para frente, inflação resiliente, taxa de juro indo, uma eleição, falando de 2022, uma eleição super, que já se mostrava super difícil, né? Enfim, sem opiniões políticas, mas do ponto de vista econômico, podia criar uma série de problemas, né? Como criou. E uma guerra que nós nunca vimos, né? Porque a gente já viu os Estados Unidos invadir o Iraque, o Afeganistão, enfim, Irã, Iraque, conflitos lá na região do Oriente Médio, mas a gente nunca viu uma superpotência como a Rússia contra a OTAN no final do dia, né, que não é a Ucrânia. Então, quer dizer, isso num ambiente, numa região super importante no fornecimento de energia, de petróleo. Então, isso espalhou pressão inflacionária no mundo inteiro, para o mundo inteiro, você vê as grandes economias sofrendo com a inflação. Isso certamente ia chegar no Brasil, porque também a nossa matriz energética tem o componente petróleo como muito importante e fundamental. Então, eu e o Mário, mas as pessoas falam, pô, o que vai acontecer, cara? E onde é que estoura essa bomba, né? Destruição de poder de compra das pessoas, consomem menos e normalmente as pequenas empresas sofrem primeiro porque as grandes companhias enxugam, param de comprar desses fornecedores, desses grandes ecossistemas. Então, a gente falou, cara, crescer sem qualidade não vamos. Porque no final do dia nós somos fiéis à tese de crédito. Porque se a gente não entregar rentabilidade e segurança para os investidores, a gente não tem matéria-prima para emprestar, para cumprir o nosso propósito, né? Como você acabou de falar. Que o propósito é levar crédito para quem precisa de crédito e merece crédito. Mas se eu não tenho funding, o que eu vou fazer? Então, essa junção de pessoas de diferentes experiências, diferentes skills, mas com esse viés empreendedor e com todo esse engajamento pelo propósito, pelo negócio, acho que é uma forma que tende a ter muito sucesso. Então, acho que a gente, e outra, né, com muita tecnologia. Tudo isso a gente também testando com bastante tecnologia para verificar se a nossa tese para em pé. E está indo bem. Hoje a Money Money, com segurança, eu posso falar para você que das fintechs ela é a menor inadimplência do mercado de longe. E no mercado que passou, né, como você comentou, as empresas tiveram uma redução natural ali da receita e o juro aumentando, ou seja, a alavancagem já iria aumentar por conta da redução da venda, aumentou ainda mais por conta do aumento ali do custo da dívida, né? Então, a gente via empresas lá com uma alavancagem 2 vezes o faturamento, indo para 3, 4 vezes, e sempre fica algo insustentável, né? Porque a empresa não consegue cumprir ali com as obrigações. E nós estamos falando do empresário ali, né, falando do bom pagador mesmo. Então, assim, ficou um cenário muito difícil, né? Enfim,
Então, ter mantido ali a tese de crédito foi importante, né? Nossa produção, ela caiu de forma relevante. Mantivemos ali essa tese e foi a escolha super assertiva. Você vê, né? É um mercado completamente complexo para o empreendedor que está num país que a gente não tem uma valorização ou não tem uma preocupação com a educação financeira na nossa base, né? Você vê, a gente, num podcast aí com o pessoal da Performa, a gente falou que, pô, você aprende biologia, de tudo e tal, só que você não tem uma aula falando de educação financeira, de empreendedorismo, nada, né? E aí o cara cai num mercado desse. Eu sempre falo aqui a importância do caixa, que o caixa é o oxigênio que a empresa respira e que ele leva o propósito que a gente quer fazer, porque se você não tiver caixa, você não consegue pregar isso, né? Você não consegue propagar isso. E vocês, cara, pelo que eu vi e já conheço, é um hiper parceiro, né? Isso, porque é extremamente complexo. Isso que vocês estão passando aqui pra gente, para um empreendedor de pequeno e até médio, né? Porte, conseguir fazer essa avaliação e na hora que ele precisar do crédito, ter algum parceiro que vai estar ali falando assim, ó, tá aqui, ó, esse aqui é o melhor caminho para você seguir, né? A gente fala cash is king, né? Nenhuma empresa quebra pelo econômico, ela quebra pelo financeiro. Exato. Antes do econômico matar ela, o caixa liquida, né? Faltou dinheiro para pagar fornecedor, pagar funcionário, acabou. E é isso, cara. A gente vê tanta gente brilhante, com empresas tão interessantes, mas que não tem educação. E outra, hein? Não ter educação financeira, nossa, eu quero um analfabeto. Não. Eu não sei fazer um monte de coisa. Me manda fazer uma indústria, eu não sei. Agora, ter essa educação financeira, a gente precisa falar muito de educação financeira. A gente já fala bastante, tá? Agora a gente vê bastante iniciativa. Eu acho que os podcasts, eles têm um papel especializado importante. Mas acho que mais do que isso, sabe, Daniel? Eu acho que a gente precisa estimular nas pessoas, no brasileiro de uma maneira geral, o desejo por aprender. E o aprender hoje não significa exatamente uma universidade ou pós-graduar não sei aonde. Significa todo dia ler um livro, ler 10 páginas de um livro, todo dia ler os jornais, tentar entender, conversar com quem entende. Precisa aprender. Porque e muitas das vezes as pessoas acham que sabem, né? Então, como a gente vai ficando velho, a gente começa a gostar de filosofia, tá? Então você tá um filósofo aqui, né? Eu tinha um chefe que ele falava, quando você começar a ficar mais maduro, você vai gostar de arte e filosofia. Pois é. Imagina, outro dia eu comprei um quadro. Bom, a mulher falou, mas o que você tá fazendo? Amor, eu gostei. Mas assim, o ser humano, ele é incapaz de aprender aquilo que ele pensa que ele já sabe. Exato. Epitetos. Cara, mas é muito claro isso, né? É óbvio. Não, eu já sei fazer isso. Não vou parar pra... Não, você não sabe. Você acha que você sabe. Então, tenta ressignificar e falar, puta, não sei, deixa eu ver o que esse cara tá falando. Então, a gente vê muito... É muito triste você ver bons negócios. Outra coisa, a gente fala pra alguns clientes, né? O cara, não vou tomar dinheiro agora que eu não preciso. Eu falo, tá bom, quanto que é teu caixa? 0. Mas e aí? Se acontecer alguma coisa, caiu um... Ô Marcos, mas eu acho que o perigo é até o cara que tem 0, até beleza, mas o cara que tem 500 mil, por exemplo. Só que a operação do cara, se você colocar lá o custo de termination do negócio, todo o burn rate que ele vai ter, às vezes os 500 mil do cara, ele já tá no vermelho e não sabe. Porque a gente acaba... né? Porque a gente acaba meio que administrando pelo valor, pelo saldo que você tem no banco. Bom, eu tenho 500 mil, porra, tô bem. Depende, cara. E aí? E se tiver uma queda de 30% do teu... O seu principal cliente rescindir o contrato e deixar de comprar. Ou não te pagar. Acontece. Imagina você tem um clientão e ele chega aqui e fala assim, olha, aquela fatura eu vou te pagar daqui a 90 dias. Você não pode rescindir, seria burrice também. O cara vai te pagar no contrato. E aí? Aí não entra o caixa. Eu às vezes falo para um programa lá do pessoal do Simp, lá do... eu gosto muito de falar com eles. E eu falo o seguinte, o crédito, ele existe para que você não precise de crédito. O que é isso? Vai lá, pessoal, contrata o Octalink, eles vão montar um fluxo de caixa incrível. Montar não, é tudo digital. E aí você vai ver que você vai precisar de crédito daqui a 90 dias. Aí você vai falar com a Money, eu tô vendendo os dois, hein? Venda casada, é isso aí. Mas é uma brincadeira, mas é verdadeiro.
você tem que saber o que vai acontecer com a tua empresa daqui a 90 dias. É claro que tudo pode mudar, pessoal, mas tem minimamente uma previsibilidade. Por exemplo, tem vários setores sazonais, que o cara sabe que todo mês de agosto ele precisa de carne, ele precisa de crédito. Pô, por que ele não pega esse dinheiro em junho? Porque quando você vai pedir o dinheiro e você não tem alternativa, você precisa do dinheiro, você corre o risco de não ter, vai custar mais caro, né? Porque o cara do outro lado da mesa vai perceber que você precisa de mais e é uma negociação. Quer dizer, você não precisa viver esse estresse, essa situação. Então, política de caixa mínimo tem que ter... Você acabou de dizer, o cara tem 500, mas a operação dele custa 2 milhões, não tem nada. Não tem nada. Até. Né? Então, é o que a gente faz. O Mário trouxe essa cultura muito forte lá para todos nós ali, principalmente quando a senhora é financeira, né, Mário? Que tem que ter lá um caixa que nos permita ter 12, 18 meses aí em tranquilidade, né? Principalmente em startup é um desafio muito grande, né? Porque o direcionamento muda muito, né? A gente tem nosso produto core, né, que é o Crash Clean, e vão surgindo várias oportunidades, então, e nessas oportunidades requer investimento, né? Por isso que é importante não só ter um caixa ali para você passar a sua operação com qualidade, né? Não exigir de um capital ali no final do dia, como o Marcos comentou de última hora, que vai ser um capital caro. Você não vai ter poder zero de negociação, não vai ter que aceitar tudo que o mercado propor. E, enfim, você também não tem recurso para poder investir e crescer. E igual nós estamos aqui até um pouco tempo do podcast, estava no papo de oportunidades, de parcerias. Que é um investimento, né? Imagina, tá com a operação apertada, não consegue ali sair do produto core, que muitas vezes ele gera oportunidades para novas receitas, enfim. Então, é importante ter um caixa, né, um fluxo de caixa bem definido, por pelo menos ali 3, 6 meses, que você consiga mudar a rota se necessário. E também tá ligado sempre à redução de custo, né? Não adianta tá faturando bem se seu custo ali tá descontrolado, enfim. Então, é o que a gente brinca bastante lá, né? É aumentar a venda, reduzir custo. É óbvio, mas é difícil, né? Então, principalmente redução de custo, a gente tá ali todo dia pensando em alguma coisa, como reduzir custo, o que a gente pode internalizar aqui, enfim. Então, é importante, até o Marcos deixou o gancho aqui para o Octalink, que eu acho que vocês nos ajudaram bastante nessa eficiência financeira, eficiência tributária. Então, a gente vê a operação crescendo bastante e acaba deixando de lado ali a parte tributária, que é extremamente importante, né? É isso que eu ia perguntar. Como que foi, assim, para vocês, a experiência com a Octalink? Como que a Octalink agregou valor, assim, para vocês? Eu acho que, primeiro, vocês têm uma equipe muito bacana, muito parceira ali, então, que trabalha. Quando eu mando mensagem para as meninas, principalmente no sábado, perguntando de alguma coisa, tem a resposta em horas ali. Acaba trabalhando no final de semana ali, uma frequência grande do pessoal. Então, além desse atendimento... Chique, Mário. Além desse atendimento desse atendimento VIP, acho que vocês ajudaram muito nessa eficiência financeira, como disse, e a eficiência tributária, que a gente estava, né? Então, nos deram um direcionamento, principalmente ali no início do ano, que nos ajudou bastante, né? A gente tem sido muito eficiente nessa parte. Quando a gente olha na qualidade do atendimento que gera essa eficiência financeira, a gente consegue também ter ali uma confiança maior, uma tranquilidade também, uma qualidade no balanço, né? Enfim, então, isso tudo que era uma preocupação para a gente até o ano passado, né? Que é ruim, né? Então, imagina, a gente estava falando que a gente precisa sair do operacional, que gera bastante trabalho. Além do operacional, a gente tem, de certa forma, uma ineficiência nesses aspectos, gera uma dor de cabeça ali desnecessária. Então, a gente está bem satisfeito, bem contente, e agora com essas parcerias novas aí, vamos crescer juntos. Potencializar ainda mais, né? É isso aí. Não, mas só corrobora o que o Mário falou. A gente precisa ficar no estratégico da nossa empresa e focar naquilo que a gente precisa fazer e sabe fazer. Então, tudo que é fora do core, a gente tem que ter a capacidade de nos juntarmos aí ou consumir produtos tecnológicos, que é o caso de vocês, e que resolva o problema com a mínima fricção, porque no final do dia o que a gente tem que fazer, como também o Mário falou, vender mais, gastar menos e encantar o cliente. Então tem que fazer isso.
o dia inteiro a gente pensa em vender mais, com menos despesa, encantando o cliente. E isso é o que faz a empresa crescer e torná-la sustentável. E eu falo sempre que, assim, um sistema de gestão, às vezes a gente vincula muito isso a um RP, né? Só que ele na verdade, o sistema, ele envolve processo, ferramenta e pessoas. E foi o que a gente começou no começo do ano. A gente definiu alguns processos, a gente definiu as pessoas certas e colocamos a ferramenta, o RP, o sistema, que aí sim a gente consegue extrair e agregar valor para o máximo de funcionalidade, mas também, imagina, se a gente fala de redução de custo, vocês dois, especialistas em crédito, no core da sua empresa, o quanto que não custa vocês estarem no operacional desperdiçando tempo, né? É isso aí, é isso aí. É exato, então... Porque assim, por mais que a gente... hoje se fala muito, mas a inteligência artificial vai tirar os empregos. Eu acho que assim não. Vai tirar o emprego de quem não quer estudar, de quem não quer se desenvolver. Porque hoje a gente já vive esse problema no Brasil. E aí, quer dizer, não é um problema só das pessoas, tem um problema social, aí vem da educação, das questões econômicas e sociais, enfim, mas daqui para frente é assim, todo mundo, ó, eu falo, e a gente fala muito com, lá onde a gente está, que é um hub, lá no distrito, um hub de inovação, vê muita gente de comunidade para ver, conhecer, e eu aproveito para falar com essa moçada que o olho deles brilha, né? Fala, cara, como minha avó falava, Deus ajuda quem cedo madruga e estuda. Porque hoje estudar não é privilégio de rico. Você tem internet. Tem internet onde você está? Então você consegue acessar. Mas é mais difícil, eu trabalho 18 horas por dia. E só a educação transforma, né? A educação te liberta. A educação te liberta. Quem foca na vida, quem foca em educação, quem tem vontade de aprender, cara, não tem como não ter um futuro melhor do que a estatística mostra para aquela classe social. Então é isso que a gente tem que fazer. Estimular, que a gente está falando de educação financeira, eu acho que mas mais do que isso, é educação. É estimular os jovens a terem vontade de aprender. Muitos têm. Aliás, eu acho que um dos principais soft skills para agora, com essa mudança que a gente tem uma inovação hoje dura no máximo 3 anos, se você for ver, né? É você reaprender, a capacidade que você tem de mudar de opinião. Às vezes a gente tem muita resistência, né? Tem a maioria... não, eu aprendi isso aqui, é assim, acabou. Cara, você tem que ter humildade ali de falar assim, putz, cara, eu preciso reaprender. Além de estudar muito, você tem que ter a humildade, a disciplina, enfim, de reaprender uma série de coisas. Quantas vezes, se a gente pegar do começo da Octa, do começo da Money Money para cá, a gente não teve que repensar um tanto de coisa. Se você pegar o nosso primeiro PPT, você fala, mas peraí, é outra empresa, né? Vocês pensaram o quê? É impressionante como tudo mudou. E o que a gente tem lá, né, olha, é assim, ó, a gente tem zero vergonha de mudar tudo. Isso é fundamental. Mas zero, né? É tentativa e erro o tempo todo. Tá dando errado? Muda. Deu errado de novo? Volta. Deu errado de novo? Muda de novo. Mas conversa, pensa, um grupo de pessoas inteligentes pensando juntos, enquanto a gente não sabe fazer isso. A gente tem muito amigo, né? Então, te chama lá um economista amigo para conversar, um especialista em processos, a gente ouve, cara. A gente aprende, é assim que aprende. Né? E é uma tentativa e erro em cima de uma tese, né? Sim. Em cima de uma tese de direcionamento. A gente fala do plano A e do plano B. Se você empreender com o plano B, você já está... A chance de dar errado e você ir para o plano B é incrível, né? Por isso que acontece muito. Então você tem que ter um plano A, uma tese, e aí sim, nesse plano A, algumas alternativas, fazer a tentativa e erro, ajuste de rota, para que a gente consiga o objetivo, né? É isso aí. E ter o objetivo claro, né? O que a gente precisa fazer, né? Na verdade, a vida é muito simples, né? A gente complica muita coisa. De novo, eu citando coisas, ó. A simplicidade é o maior nível da sofisticação, né? Exato. Leonardo da Vinci falou isso, né? Cara, a gente tem que saber pegar o complexo e tornar em simples. O sofisticado é o simples. É muito difícil fazer as coisas de maneira simples, né? Isso é um pilar da inovação, né? Uai. Eu fiz a minha venda famosa e falando, cadê o Marcos? Uma frase. É verdade, lá atrás de você aproveitou de um meme ali, né?
Mas Eu lembro até hoje, essa resposta só foi kkkk, e no fim aí virou uma abertura pro negócio. eu falava uma coisa no banco, né? Que às vezes o meu pessoal lá, eu falava, pô, a gente precisa fazer negócio com essa empresa, qual que tá ali? Eu não conheço ninguém, se vira. Sabe o que eu já fiz pra abrir conta? Pra abrir conta de empresa? Eu nunca falei isso, tá? É meio vergonhoso. Eu bati meu carro no carro do dono da empresa. Juro que eu fiz isso, cara. E era pra bater devagarzinho, mas bateu forte, cara. E o cara desceu no carro querendo me bater. Eu falei, nossa. Virou um baita cliente. Mas a história não, um dia eu conto. Tomando cerveja é mais legal tomando um vinho. Mas assim, eu falava pros caras, o cara que não respeitar trabalho não merece nem conversar com você. Porque eu digo o seguinte, se você me manda no WhatsApp, cadê o Marcos? Eu falo, putz, você tá trabalhando, cara. Você tá sendo criativa, você tá sendo... Porra, eu posso até não querer comprar teu produto, mas eu tenho que respeitar a tua iniciativa. Então eu falo para cara, trabalho, o cara que não respeita trabalho, não respeita nada. Então eu nunca vou desrespeitar. Pô, a gente recebe um monte de ligação tentando vender. É claro, quando vem aquelas ligações chatas assim, você fala, meu, eu já falei que não. Mas alguém te liga para vender, tá trabalhando, cara. Tá trabalhando, pô, eu respeito o teu trabalho. Olha, eu não vou comprar teu produto, mas, cara, bons negócios, desejo sorte a você. Ponto. É difícil ser assim? Acho que não, né? Exato. Mas em algum momento aí você citou da Distrito, né? E vocês ganharam um prêmio lá da Distrito, né? Que prêmio foi esse? Ano passado, não foi? Isso. O Mário Ganhamos o prêmio lá da melhor fintech, né, do distrito. Foi pra gente muito prazeroso, né? Porque o distrito ele conta ali com... Tem o número de cabeça? Cara, são mais, acho que de fintechs naquela época, não, mais 600. Mais da fintechs, né? Farm online ali. Tem algumas no próprio hub físico, né? Então, né? Isso. Então, poxa, pra gente foi super gratificante lá, o pessoal. O distrito o hub distrito abre muitas portas pra gente ali, né? Principalmente as oportunidades, né? De novos negócios, de parcerias, enfim. Então, as poucas parcerias que nós temos na Money Money não foi feito ali pelo hub, né? Engraçado. Então, desde fundos de investimento, né? Parceiros, né? Geradores de leads. Então, é impressionante ali. Então, ter ganhado esse prêmio, né? Da melhor fintech foi pra gente muito gratificante. Muito trabalho ali também, né? Então, e essas pequenas comemorações a gente aproveita bastante lá na Money Money para fazer barulho com o time, tá todo mundo engajado, o que é importante também, né? O distrito é um lugar muito especial, assim, a energia lá é incrível e lá é uma mentoria diária e constante, né? Fora a plataforma deles que oferece mentorias, informações, trocas de ideia, conexões, como o Mário disse, né? Pô, vira e mexe de lá, pô, chega lá um fundo que a gente tenta falar com o cara há 2 anos, o cara tá lá presencial que não fala com a gente. Aí o pessoal senta lá, toma um café, e isso vira negócio, né, Mário? Virou e algumas features que a gente tem hoje na operação importantes de empresas que estavam lá e, pô, o pessoal conectou a gente, então é muito legal. E o prêmio, pô, sem dúvida, um prazer. A gente também tem um outro negócio bem legal, a gente foi premiado pelo Google, o programa Google for Startups. Então o Google eles não dão dinheiro, mas eles dão espaço na nuvem, eles dão que vira dinheiro no final do dia, vira economia, né? Sem contar a mentoria. E agora a gente acabou de passar para a última fase de uma outra iniciativa do Google que tô achando que a gente vai dar bom, como dizem os meninos também. Então é muito legal, pô. E, cara, esses caras estão olhando um monte de coisa legal, né? Então, a gente se destacar nisso, né, mano? A gente fica feliz, né? Sim. Estamos fazendo alguma coisa certa. Não, com certeza, sem dúvida. Ô meninos, e com essa agenda cheia, como é que vocês conciliam trabalho, qualidade de vida, família? Como que vocês fazem essa divisão aí? O Mário ele é ele é serial, vocês não sabiam, mas o Mário ele é empresário da noite também. Ele tem uma balada. Conta aí, faz o trabalho aí, Marião. Sim. Já falei. Viva a Madalena. Não vai? O empreendedorismo veio um pouquinho antes da Money Money, né? Então, eu trabalhava no banco, abri em paralelo um bar balada, né, pela Madalena, né? Chama Maué Bar, por sinal. Então, assim, no começo era um pouco mais complicado para conciliar, né? Porque essa vida de empreendedor é bem desafiadora mesmo, né? A gente brinca, mas é trabalho de domingo a domingo. Então,
E é o que eu gosto também. Meu hobby, na verdade, eu acho que no final do dia é trabalho. Então, tô sem fazer nada no final de semana em casa, tô vendo alguma coisa do trabalho, lendo alguma coisa a respeito também. Nesse mercado de startup, fintech, é incrível, impressionante como surge coisa bacana todos os dias ali, surge, né? E, então, assim, é uma mistura bem legal entre money, malware, e cuidar também da vida física, namoro, a vida esporte, né, que eu gosto bastante de praticar, corrida e tal. Mais ou menos, né, tenho feito menos nos últimos dias, mas tem que conciliar, né, tem muito segredo. Pra performar, até porque Sim, também sim. se tem É importante, essa né, parte, cuidar da sua importante, né? saúde mental, física, né, tá bem, né, no final do dia. Eu sou, meu esquema de vida é muito diferente do Mário, né? Eu sou casado, tenho 2 filhos, adolescente já, um de 14 outro de 15. Mas assim, a Money, ela foi, antes de tudo, São 2 meninos? 2 meninos. Antes de tudo, ela foi um acordo entre eu e minha mulher, que também é empreendedora, sempre foi empreendedora, e ela tinha acabado de vender umas franquias que ela tinha de lavanderia, e aí a Money veio e a gente fez um acordo. Eu falei, ó, eu vou me dedicar muito e você vai fazer todo o resto, o que você acha? E ela é minha grande sócia no final do dia, grande parceira Janaína. E aí, então quer dizer, pra mim, como é que funciona? Minha vida ficou diferente. Eu faço uns negócios meio maluco. Eu acordo todo dia às 4h15 da manhã. É verdade, hoje eu acordei às 4h15. Eu faço tudo que eu tenho que fazer do ponto de vista pessoal, financeiro, meu pessoal. É rápido, mas tem que olhar. Eu leio. O livro que eu estiver lendo, eu aproveito essa hora para ler. Eu faço lá os meus, vou chamar assim de rituais assim espirituais. Sou católico, quer dizer, eu tenho aquele momento, eu tento meditar um pouco, não consigo. Tô tentando aprender a meditar. Eu tentei esses dias, também não consegui. Eu tô com dificuldade. Esse negócio da meditação, vamos já até desmistificar aí. Porque todo mundo, Pronto, achamos uma mentora. Pois é. não, tem que ficar lá e aí não consigo, porque aí vem o excesso, começa a vir pensamento. Tá tudo bem, concentra só na entrada e saída de ar. Você consegue, então? Tipo, ó, se a gente tá aqui conversando, você para por 3 segundos, você entrou numa meditação interna, você já conectou com algo maior, entendeu? Eu esqueço do microfone, gente. Bom, então pega a dica Já na tá próxima. meditando, essa Não, mas ó, a minha esposa, de coisa. ela faz yoga todo dia. E eu vou de vez em quando com ela, mas é hot yoga, que é um yoga mais raiz. Ela falou, você não vai falar isso lá no podcast. Eu falei, pronto. E lá no yoga tem essa parada da meditação. Então eu tento, mas assim, o meu dia começa assim, aí às 6h15 para 6 eu vou fazer minha atividade física. Atualmente, que eu tô apaixonadíssimo é boxe, que eu sempre gostei de arte marcial. Fiz tudo que você imagina, desde karatê, jiu-jitsu, capoeira, MMA, tudo. Agora eu tô no boxe e tô muito, muito apaixonado por esse esporte. E aí, às 7h15, saio de casa e começa todo o rito lá de casa. Leva um no metrô, outro na escola e vai pro escritório. Então, claro que para fazer isso, você tem que dormir cedo, né? Não dá para dormir menos do que 6 horas. Então, assim, e à noite a gente tem lá o ritual de casa de assistir uma série junto. Toda noite a gente faz alguma coisa juntos. Assistir uma série, ou fazer um jantar especial, ou conversar. Então, agora, tem que estar feliz, né? Não é sacrifício isso. Esse é meu esquema, mas é um esquema que eu gosto. Na verdade, tem um livro chamado O Milagre da Manhã, né? Que prega isso. Na verdade, eu já fazia, mas não sabia o que fazia. Ele coloca de uma maneira bem organizada. Então, o que o Mário falou, você tem que estar bem fisicamente, espiritualmente, mentalmente, para poder dar o teu máximo no negócio, né? Porque é muito gostoso empreender. É muito incerto, é muito difícil, mas chega uma hora que você acaba sabendo conviver com a incerteza. Eu acho que vira uma coisa um pouco intuitiva, que quando as coisas estão muito ruins, você meio que sabe o que fazer para que elas fiquem menos ruins, ou sofre menos com o problema e vai em busca da solução. Então, é um pouco daquilo de você se responsabilizar pela sua vida, né? Ah, tá tudo ruim também, a taxa de juro também, o Roberto Campos Neto. Não é culpa de ninguém, Bruno. Não, exatamente. Culpa sua. Exclusivamente sua, né? Sempre é. Por que o ser humano é assim, né? Tem o hábito de murmurar, reclamar.
não agradece, né? Nem É que isso. acordou. É isso que a gente tenta trazer um pouco pra Money Money. Primeiro, agradecer sempre ali. E, cara, você é o responsável pela sua área, pelas suas ações. E não tem terceiro culpado, né? A sua vida é o que você Imagina, porque determina, senão né? fica fácil você Escolhe. culpar sempre o terceiro. E como o Marcos comentou, né? Se você não assume ali a responsabilidade, assume o erro, assume que você é incapaz de aprender, né? De melhorar e seguir. Então, O erro não é seu, então o problema não é seu, então você não tem o que melhorar, né? E aí que Que eu sempre falo, né? A mudança que você tanto espera, ela começa em você, não é no outro. É isso aí. Então olha pra dentro. é, Sim, vai. e é engraçado quando você começa a internalizar isso, né? Poxa, o que eu poderia ter feito diferente, o que eu poderia ter melhorado, sempre se colocando à disposição de se ajustar ali, né? As coisas vão melhorando, vão se ajeitando. E as coisas ruins acontecem, né? Esse mercado de incerteza é incerto por conta disso, né? Então, o que você pode fazer para reduzir esse impacto, talvez esse impacto negativo? você acha que essa questão da gente terceirizar a culpa, às vezes não assumir um erro é por conta de medo de mostrar fragilidade, alguma coisa assim do tipo, não? Que o próprio ser humano tem. Acredito que sim. Eu acho que sim. E é cômodo também, né? Quando você coloca ali, terceiriza a culpa, já terceirizou, né? Então, poxa, não é minha. Então, e vai se tornando algo perigoso, né? Porque você nunca é responsável por nada. Nunca. E, poxa, imagina, viver assim deve ser uma tristeza, né? Porque isso aí vicia também. Você tem um ciclo. A única coisa que a pessoa esquece enquanto ela tá apontando um dedo tem que. Aham. Exatamente. Bom. Essa aí é boa. Mas é uma pergunta, eu nunca me fiz essa pergunta, Daniel, pra ser sincero. Mas, assim, desde muito cedo eu acho que é uma questão também, talvez, de educação, de influência, de exemplo em casa, mas pra mim, assim, cara, é tão claro, e eu falo pra tanta gente, cara, se deu errado, a culpa é tua. Ah, não, mas o banco que eu trabalhava, você escolheu trabalhar nesse banco. Ah, não, mas minha namorada, você escolheu namorar com ela. Enquanto você não se responsabiliza pela tua vida não vai pra frente. Isso é um ponto, assim, mas eu acho que dentro de novo, né, educação financeira, desejo por aprender, quer dizer, a sociedade ela vai mudando, né, e a gente tá criando tem uma geração, né, eu tenho 2 filhos, cara, não tô falando dos outros, tô falando da minha família. Esses caras, eles nasceram do lado do chat GPT, do lado do, né, cara, é uma loucura a vida deles, então, mas precisa dar exemplos e a gente precisa criar pessoas que se responsabilizem pelas próprias vidas. Então, eles vão ser infelizes, frustrados e não vão agregar nada para a sociedade Exato. no tempo, né? Tem Ah, tudo muito fácil também, né? Agora, sim, o que a gente fala muito da Money Money, eu acho que é uma grande universidade, porque é difícil entrar no mercado financeiro. O mercado financeiro é um grupinho fechado. E a gente tem lá uma moçada de 18, 19, 23, muitos é o primeiro emprego, então a gente fala pra galera, olha, cara, aproveita. Você tá tendo uma oportunidade ímpar de aprender, de se desenvolver, de se desenvolver pessoalmente, intelectualmente, profissionalmente. Não quer dizer que é o melhor lugar do mundo, não é, nem vai ser, mas é um lugar legal, de gente generosa, que não guarda conhecimento. Pô, o Mário, qualquer um que chega lá pra depois, pô, eu queria entender como é que você faz o fluxo de caixa, a gente senta aqui. Eu queria entender como é que é a métrica de análise de risco, por que você está projetando a perda em tanto. Pô, entendeu? Tem isso. E a mesma coisa, o Tominhas, o Cleiton, quer dizer, então, a gente espalha, o que a gente sabe, a gente conta, a gente fala. E a gente aprende também muito com as pessoas. E tudo é um ciclo, né? Então, muitas vezes o ciclo da Money Money na vida da pessoa é um ciclo menor. Mas que aquele ciclo seja de muito aprendizado. Então, aconteceu já diversas vezes de a pessoa começar ali com a gente, depois ir pro Itaú, uma outra empresa grande. XP, né, mano? JBS, tem uma galera espalhando, né? Então, assim, né? a pessoa vai minimamente com a cabeça aberta, né? Então, mérito da pessoa. Exato. Aproveitou. Sim, exato. Então é importante sempre estar. É o que a gente tenta passar. Vem aqui para aprender, assumir grandes responsabilidades. Mas naturalmente vai ser um profissional bom. A gente ensina a nadar empurrando na piscina, né? Nosso jeito. É isso aí. E a gente fica de olho, pô, não vai deixar afogar, mas, cara. E aquela coisa, né, bicho? É uma coisa que eu trago muito da arte marcial. Eu tenho o meu sensei do karatê, o Robson Maciel, que é um dos caras mais importantes do karatê no Brasil. Pena que é um esporte que
consegue elevar tanto assim, mas ele sempre falava pra mim, quando eu tava lá numa luta, cansado, ele falava, Marcão, a luta, o round daqui 3 minutos acaba. Se você desistir, isso vai ficar na sua cabeça eternamente. Não se acostuma a desistir de nada. Subiu na esteira, falou, vou correr 5K, corre. Ah, tô morto, corre. Não acostuma o teu cérebro a desistir de nada. Isso não significa ser teimoso, ser tonto, não é nada disso. Mas no mundo dos negócios é a mesma coisa. Sempre tem um jeito. Você tá fazendo do jeito errado. Muda. E outra coisa, né? Querer resultado diferente fazendo a mesma coisa é coisa de maluco, né? Fala, cara, como é que você quer melhorar se você não faz nada diferente? Faz diferente, bicho. Né? O que um técnico de futebol faz? O time tá indo mal, ele muda. Agora é 4-3-3 ou é 4-4-2. Muda, cara. Senão você não vai conseguir um resultado diferente. Não existe isso. Então, assim, acho que estimular as pessoas, porque, de novo, por mais que tenha tecnologia, é gente. É a nossa capacidade de juntar as melhores pessoas olhando para o mesmo lugar, no mesmo propósito. Se a gente consegue fazer isso, é o Mastermind, né? Então, um livro que eu li recentemente que eu adorei. Cara, é isso. Os grandes empresários da história do mundo, eles falavam isso. Falavam assim, ó, se eu tenho um grupo aqui, o que são os diretores de uma empresa? É um grupo de gente querendo a mesma coisa, olhando para o mesmo lugar, gerando uma energia tão poderosa de construção que você arrasta todo o resto. Né? Então, a Money Money tem que ser assim, a Octalink, com certeza que é assim, todas as empresas, mas é gente. E gente certa no lugar certo, né? Exato. E é isso aí. Ô, Mário, eu ia perguntar. Ô, Mário, não, Marcos, perdão. Dica de... Mário Marcos é trava-língua, né? E tinha um Mauro lá, Mário Marcos. Sim. Então, assim, ó, você já deu 3 dicas aí de três livros que você leu, né? E você? Tem algum? Sim, eu tô lendo um livro que chama... Pequeno Príncipe, não é Pequeno Príncipe? Não, brincadeira, o Mário é um baita leitor. Tem alguns aprendizados ali também nesse livrinho. Tem, tô brincando. Chama Você Aguenta Ser Feliz, que é do Nizam, né, que é um baita publicitário, junto com o médico Arthur Guerra. E o que é legal desse livro é que ele mistura muito ali a qualidade de vida, né, em relação à atividade física, o quanto é importante. É um livro fantástico, que muda bastante ali o hábito do dia a dia e ele é um mindset mesmo, juntando a qualidade de vida, né, encaixando na rotina, que é difícil, né? Parece simples, mas é bem difícil. Isso só é possível com mudança de hábito, né? Hábitos diários, né? Simples, né? E é impressionante quanto me fez melhor esse livro. Então, é um livro que... É o último livro que eu li, por sinal. É um livro bem bacana. Ele fala quanto tempo leva a pessoa para conseguir fazer a virada de chave da mudança de hábito em si? Esse livro? Depende muito, por exemplo. O que ele dá alguns exemplos bem legais lá. De um triatlo, por exemplo. Né? Você pode... É impossível você conseguir fazer um triatlo se você realmente não mudar... Não só o hábito ali de fazer exercício físico, mas de alimentação. Toda a sua rotina, né? Pois é. Né? Então, ele dá exemplos ali de, sei lá, pessoas com 6 meses que conseguem fazer um triatlo pegando de fevereiro até, geralmente acontece em novembro, né? Então, Tudo é treino e repetição. tem repetição, mudança de hábito também. Assim. Disciplina aí é fundamental. Disciplina é tudo na vida. É né? tudo. Sim. Disciplina é um negócio que chato. Cara, disciplina é tudo, bicho. Falando em livro, um que eu li, ele fala um negócio assim: 98% das pessoas do mundo estão descontentes com o corpo que tem. Isso é um dado. E 100% das pessoas do mundo sabem o que fazer para ter o corpo dos sonhos. Não estou dizendo que eu sou exemplo, mas mas é isso. a disciplina. É isso. Não, mas Mas você sabe o que tem que fazer, não é segredo pra ninguém. Cara, vamos falar, é muito bom ir num nutricionista, num nutrólogo, mas a gente sabe o que tem que fazer. É. A gente sabe, tem um que fala assim pra mim, cara, tudo bem, você vem aqui, passa a comer comida e não produto. Matou. Entra no mercado e olha assim, ó, o que é comida, o que é alface, é comida. Batata Ruffles é produto. Pode comer, pão é comida. Né? Então, assim, mas a disciplina é muito importante. Outra coisa, né, pessoal, que a gente fala muito da Money Money, né, mas o esforço sempre vai vencer o talento se o talento não se esforçar, bicho.
Mas sempre. Tenho 1000 exemplos na minha vida. Então, assim, se esforça. É. Cara, eu não consigo entender alguém sair de casa, acordar, tomar banho, pentear o cabelo, tomar café da manhã, sair de casa para não fazer o melhor que ele puder. Ué, sendo que tá tendo uma oportunidade única de já ter acordado, né? Pois Já começa a agradecer todo dia, segue aí na disciplina e vai. O Milagre da Manhã, que é um livro também. Fica aqui a recomendação. É isso, cara. Primeira coisa, para de reclamar, começa a agradecer. É isso. Mas ser poliana... Não, cara. Vamos lá. Reclamar não te leva a lugar nenhum. Pensa, qual o significado do que tá acontecendo na tua vida? Né? Então a gente fala muito lá no Money Money, bicho, esforço, cara. Não é fácil fazer alguma coisa diferente, fazer uma coisa bacana, ser feliz, ser próspero. Mas é muito prazeroso, né? O Bernardinho fala assim que você tem que ter mais vontade de treinar do que de vencer, né? Alguma coisa parecida. É isso mesmo. Né? Da preparação, né? De se preparar, né? Porque, eu de novo citando, o Maquiavel fala isso, o que é a sorte, né? A sorte é a oportunidade e junto com a preparação, porque se você tiver uma oportunidade, por exemplo, a Optalink me convidou para trabalhar aqui e ganhar uma fortuna, mas eu não entendo nada de contabilidade, tecnologia, de fluxo de caixa. Eu não me preparei para essa oportunidade que eu tive. Então, não tive sorte, não, você não se preparou. Exato. Então é isso, né? Mas tem que estar sempre preparado, porque hard skill é obrigação. Soft skill vai mudando, que é resiliência, Controle emocional, esforço, disciplina, caráter, e aí Sim. por aí vai. Exato. Bom, a gente entrou num tópico bem bacana agora no final, dá vontade de continuar, né? E vocês já foram falando, aí, então, assim, a dica é também já acorda de bom humor, não acorda lá, né? Tem aquelas pessoas que já acordam murmurando. Então, vai ser feliz, vai ter disciplina, vai fazer atividade física. Isso aí. E, meninas, muito agradecida. Foi muito legal o papo com vocês. E, pessoal, deixa aí nos comentários o assunto que vocês queiram saber, que vocês gostariam que nós trouxéssemos aqui. E daquele rolê todo aí, do curta, compartilhe, divulgue pros amigos. E é isso aí, meninas. Isso aí. Obrigado pela presença de vocês. Foi demais, viu? Eu agradeço aqui pessoalmente, em nome da empresa, e digo parabéns pela empresa que vocês construíram. Essa iniciativa aqui é incrível, esse bate-papo, e vamos juntos aí nessa jornada. E a decoração aqui é o diferencial, né? Fiquei até com vergonha, mano. Tinha que ter comprado roupa nova também. Valeu, gente. Tamo Valeu, junto. pessoal. Muito obrigado. Valeu. Tchau. Tchau.